Oi, eu sou o Matheus Marcolini e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Resumo Tech. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais de passar para vocês no dia de hoje. Hoje, dia 8 de abril de 2020. Vamos lá. A primeira notícia é do UOL. Após confirmar receita com cloroquina, o IP pede a Bolsonaro respeito. Bom, eu vou tentar explicar aqui de uma forma didática para vocês. O Davi Wip, ele é um dos membros da equipe do João Dória, ele é o chefe do Centro de Contingência ao Coronavírus São Paulo. Ele criticou o Bolsonaro porque o Bolsonaro ele parece que não tem muito o que fazer da vida, então ele fica muito no Twitter, fica muito tweetando ali nas redes sociais, enfim. Mas o Davi Wip, ele teve um caso de coronavírus, ele estava infectado, ele se curou desse caso e ele usou da cloroquina. O Jair Bolsonaro, que é um entusiasta aí desse medicamento, porque ele não quer aderir à quarentena, ele falou assim: ué, Wip, como assim? Você tá usando cloroquina? Você não é a favor da quarentena, do isolamento social? E aí o Wip ficou meio bravo. Ele até disse que divulgaram aí imagens dele receitando cloroquina pra ele mesmo. Ele falou que é verdade, que ele nunca negou isso e que ele inclusive sugere que amplie o uso de cloroquina aí para todos os pacientes internados, que o médico aceitar e o paciente também aceitar usar. Só que ainda não é comprovado que isso ajuda realmente no coronavírus, entendeu? Então é uma situação complicada, porque o Bolsonaro, ele não sabe necessariamente do que ele está falando. Ele está mais sendo do contra do que apoiando necessariamente uma posição. E o Davi Wip, ele ficou bravo, porque ele disse que isso é uma forma de politizarem a doença dele. Ele ficou muito, muito bravo, muito chateado. E aí, abre aspas para ele. Presidente, eu respeitei o seu direito de não revelar seu diagnóstico. Respeite o direito de não revelar meu tratamento. A minha privacidade foi invadida. A privacidade da minha clínica foi invadida. Tomarei as providências legais adequadas para a invasão da minha privacidade dos meus pacientes. Próxima notícia. Essa aqui é da coluna do Maurício Sticer no UOL. SBT suspende apresentador que propôs campo de concentração para doentes. Eu vou tentar explicar isso aqui de uma maneira rápida, porque eu não quero dar palco pra idiota, né? Mas assim, um jornalista Marcão do Povo, que ele apresenta o Primeiro Impacto no SBT, né? O programa jornalista, ele disse que... eu assisti o vídeo, assim, eu não vou parafrasear o vídeo inteiro, mas ele estava endossando o discurso do presidente Bolsonaro. E o que ele disse? Ele disse assim: presidente... você é o presidente, cara. Você tem a caneta na sua mão. Então, o que eu faço? O que eu faria se eu fosse você? Eu tô te sugerindo. Você pega, você desce um decreto e fala que as pessoas têm que voltar pras ruas. E o governador que não topar isso aí, que te desobedecer, você prende. E também disse também que... é complicado. Ele também disse que era para todo mundo voltar ao normal e que as pessoas infectadas seriam levadas a campos. Ele usou a palavra campos, esse é o problema maior. Ele usou a palavra campos, seriam levadas a campos onde seriam tratadas isoladamente. Isso que é uma coisa assim... É bizarro. E ele foi afastado pelo SBT. O SBT pediu desculpas, abre aspas. Sinceramente, lamentamos que o apresentador tenha usado da nossa plataforma de modo que contraria tão profundamente os nossos princípios. A todos que de alguma forma possam ter se ofendido ou mesmo se indignado com as opiniões pessoais do apresentador, nossas mais sinceras desculpas. E aí ele foi suspenso, só que qual é o negócio que pega? A emissora, o SBT, é do Silvio Santos. E campo de concentração, mesmo a gente dizendo que campo de concentração liga muito à Segunda Guerra Mundial, liga muito ao nazifascismo, mesmo que lá sejam campos de extermínio, não de concentração. Campo de concentração tem um significado mais amplo. Mas o público, no geral, leva para a questão do nazismo, do Holocausto. E o dono do SBT é o Silvio Santos, que é judeu. Então aí temos um grande dilema do tal do Marcão do Povo, que não é do povo e também não é um grande jornalista. Enfim... Seguimos aí. Próxima notícia. Notícia do G1. Bernie Sanders desiste de concorrer à presidência dos Estados Unidos. Bom, essa aqui que é uma notícia do Partido Democrata, né? Enfim, o Bernie Sanders, ele era um dos muitos pré-candidatos do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos. Lembrando que esse ano era para ter a eleição, acho que vai ter, né? Enfim, até lá já se normalizou, a gente espera.
a eleição do presidente dos Estados Unidos. O Trump vem muito forte para a reeleição e um dos muitos 20 pré-candidatos do Partido Democrata era o Bernie Sanders. Porém, ele saiu na frente. Os dois principais candidatos do Partido Democrata eram Joe Biden e o Bernie Sanders. Porém, mesmo o Bernie Sanders saindo na frente, ele já tinha tomado uma invertida, porque lá nos Estados Unidos tem um sistema aí meio curioso de votação, né? Então, as primárias do Partido Democrata, para decidir qual vai ser o candidato democrata a concorrer, ela é feita por sistema de delegados, né? Então, quem tiver mais delegados eleitorais, tipo, de uma região específica, vai somando tudo, quem tiver mais delegados é o candidato. E aí o Bernie Sanders, ele que já tinha ficado bem para trás, né? Nesse momento, o Joe Biden tem 1.217 delegados, o Bernie Sanders tem 914. É muito difícil de virar. Ele optou por abdicar da candidatura, também porque por causa do coronavírus ele não consegue fazer comício, e ele também está pensando, uma grande atitude do Bernie Sanders nesse momento, ele está pensando na população, e é isso que todo político devia fazer, enfim. Mas ele ainda disse que essa crise, um fato interessante do Joe Biden é que ele é de esquerda, enfim, mas ele tem uma visão de política muito social. E ele, como a gente sabe, eu acho que você sabe, nos Estados Unidos não temos saúde gratuita, né? Saúde pública. E ele está utilizando dessa questão do coronavírus para evidenciar que é um absurdo o sistema de saúde dos Estados Unidos, que é voltado para quem tiver dinheiro vive, quem não tiver morre, basicamente. Então, aí um grande momento do Bernie Sanders, ele aqui também diz que vai apoiar o Joe Biden porque eles estarão unidos para derrotar Trump, que segundo o Joe Biden é o presidente mais perigoso que os Estados Unidos já teve. Próxima notícia. Bom, agora duas rapidinhas. A primeira é do G1, que fala que quarentena em bairros de periferia de São Paulo tem partida de futebol, bares abertos e ônibus lotados. Aí eu vou fazer palavras duras aí para vocês, que são de São Paulo, que não estão respeitando a quarentena. Aqui a gente tem Heliópolis, Cidade Tiradentes, Brasilândia como exemplos. Você da Cidade Tiradentes, que tá aqui do meu ladinho, cara, respeita a quarentena, meu. Não vai pra rua, não vai pra jogo de futebol, não fica em bar. Respeita a quarentena, respeita a sua própria saúde. E a outra, rapidinha, do coronavírus, também é do UOL, e fala que o Papa diz que a pandemia pode ser uma resposta da natureza às mudanças climáticas. Abre aspas para ele. Não respondemos às catástrofes parciais. Quem agora fala dos incêndios na Austrália, ou lembra que há 18 meses um barco poderia atravessar o Polo Norte porque todas as geleiras haviam derretido? Quem fala agora das enchentes? Ele disse isso numa entrevista por e-mail. Então aí o Papa falando que talvez tenha um propósito tudo isso que está acontecendo. Enfim. Bom, então é isso. Muito obrigado por você que assistiu até aqui, escutou até aqui. Desculpa, eu me excedi. Passou do tempo que eu planejei. Amanhã isso não vai acontecer. Eu tô notando aí que tá ficando mais longo, mas eu espero que não fique tão longo assim, no passe de 10 minutos. Enfim, é isso. Assine o feed do Resumo News. Assine o feed do outro podcast do Resumo Tech, que é o República dos Bananas. Ele que postou um episódio novo ontem, então você pode conferir lá. Siga a gente no Instagram e no Twitter. O Resumo News no Twitter é resumo_news e no Instagram @resumo.news. É isso aí, eu vejo, ou melhor, vocês me escutam amanhã. Tchau!